A todos os irmãos, amados de Deus, chamados santos, graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma meditação que se encontra no livro de Atos. A meditação tem por tema a evangelização discipuladora, igreja online. O texto, a referência bíblica é o verso 8 e o verso 14. O verso 8 diz assim: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, esse texto ele expressa a vontade de Jesus de que nós sejamos suas testemunhas por todo o mundo, até os confins da terra. E a internet, ela nos proporciona uma nova visão sobre a evangelização. E a gente vai tratar sobre esse assunto agora, a igreja online. Bem, a igreja online, ela nos proporciona fazer algumas coisas que a gente realiza comumente na igreja. Como, por exemplo, a igreja online, ela nos permite realizar campanhas de oração, ela nos permite realizar cultos, ela também nos permite realizar EBD e PGM, o pequeno grupo multiplicador. Então, assim, se naquela época os discípulos tiveram essa responsabilidade de levar a palavra de Deus até os confins da terra, sem nenhum recurso tecnológico, sem nenhum recurso à sua disposição, então que a gente nesse momento passe a olhar a internet como uma ferramenta muito poderosa, como um meio de transmitir a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, a milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo e no mundo inteiro. Bem, a igreja online, ou seja, ela utiliza a tecnologia no relacionamento discipulador. Ou seja, a igreja online, ela permite também que a gente possa fazer o relacionamento discipulador mais próximo um dos outros. Apesar de a gente estar distante, confinado em nossas residências, em quarentena, a gente pode entrar em contato com nossos irmãos, saber como vai o dia dele, perguntar como ele está se sentindo, a gente pode orar, a gente pode marcar uma semana, um determinado horário para orar, a gente pode estudar a palavra de Deus. Então, assim, a internet, ela nos permite também que a gente faça o relacionamento discipulador. Outra coisa que nós devemos ter em mente é otimizar essa ferramenta para aproximar as pessoas. A gente precisa se apoderar da internet para que a gente possa aproximar as pessoas. É possível que eu, estando aqui no estado do Maranhão, entre em contato com alguém que esteja no Rio Grande do Sul. E assim manter um contato com essa pessoa e me relacionar com ela de forma a estabelecer um relacionamento discipulador. Conversar do amor de Deus, evangelizar, orar com essa pessoa. Então, assim, a gente precisa otimizar essa ferramenta, a gente precisa se apoderar da internet para fazer a nossa missão, que é ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Outro grande benefício do uso da internet é o grande alcance dessa tecnologia. Como eu acabei de falar, a gente pode alcançar várias pessoas. Em uma pequena live, ou seja, no meu pequeno grupo, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma presença de 10 pessoas.
Se eu fizer um pequeno grupo, uma live, eu posso alcançar muito mais que 10 pessoas. Eu posso alcançar 10, 100, 1000, milhares e milhares de pessoas através de uma live. Na live, né, no curso do Multiplique, no primeiro dia, houve vários testemunhos de pastores que relataram que as suas igrejas, no culto de domingo, estão alcançando cerca de 5.000 pessoas em um culto. 5.000 pessoas. A própria live do Multiplique nesse dia, ela chegou a alcançar 8,4 mil visualizações. Ou seja, alcançou mais de 8.000 pessoas. Mais de 8.000 pessoas visualizaram a mensagem de Deus. E a gente tem que usar a internet para fazer ministério. Para fazer ministério. É muito fácil a gente estar aqui no telefone, no WhatsApp. Às vezes a gente entra em discussão no Facebook, WhatsApp, e ali nos toma meia hora, uma hora do nosso tempo, e a gente se envolve com discussões corriqueiras do dia a dia. Então que a gente possa voltar o nosso olhar para a nossa verdadeira missão, que é sermos verdadeiros adoradores de Cristo Jesus, em espírito e em verdade. Que se a gente pegar 30 minutos do nosso tempo e investir no reino de Deus, a gente pode mudar a nossa vida e principalmente mudar a vida de outras pessoas. Outra coisa que a internet tem se mostrado, tem quebrado paradigmas, na verdade, a internet ela tem se mostrado como um grande campo da igreja. A internet ela é um campo mundial, ou seja, ela tem uma conexão com as pessoas no globo inteiro. Ou seja, esse campo missionário ele é muito vasto, ele é muito grande. E como diz a palavra do nosso Senhor Jesus, a colheita é grande. Deus, ele tem preparado o terreno, ele tem preparado as pessoas para a colheita. Ou seja, essa pandemia, ela tem amolecido os corações de muitas pessoas. Muitas pessoas têm refletido sobre a vida, têm refletido como têm andado distante de Deus e têm retornado, buscado o caminho de Jesus, retornar aos braços do Pai. Pesquisas apontam que 80% das pessoas responderam que quando essa pandemia passar, essas pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é retornar à igreja. Ou seja, Deus preparou o campo, Deus preparou a colheita. Agora o que falta são trabalhadores. Amém? Outra coisa que a igreja online, o uso da internet, ela tem nos propiciado, é que nós não estamos presos ao lugar. Nós não estamos presos a um único lugar. Ou seja, Deus ele nos tem mostrado a visão de que não é só no templo, na igreja, que a gente pode evangelizar. Hoje, nas nossas casas, a nossa igreja que trabalha através de pequeno grupo, que trabalha através do culto doméstico, as nossas famílias já estão trabalhando a palavra de Deus dentro de suas casas. Aqui na minha casa acontece o NEB e acontece culto doméstico. Além disso, também a oração, a frequência com que a gente faz a oração, ela também aumentou. Tudo isso por causa dessa nova realidade que a gente está vivendo. Uma coisa muito importante que eu quero falar aos amados irmãos em relação à igreja online, em relação ao uso da internet como meio de evangelização, é o seguinte:
é que não importa a qualidade da transmissão. Não importa a qualidade da transmissão. Não importa se eu estou gravando de um celular, de uma câmera com uma resolução boa. Não importa se eu estou gravando de um local, como é que se diz? De um local simples. Nada disso importa. O que realmente importa é quem é alcançado. O que realmente importa é as pessoas que estão sendo alcançadas com a palavra de Deus. Então que a gente não tenha medo, que a gente não se envergonhe de evangelizar sobre a palavra de Deus, por causa da falta de estrutura, a falta de recurso material. E outra coisa, o último ponto, aliás, muito importante da igreja online e do uso da internet, é os jovens. Os jovens, eles fazem o uso dessa tecnologia muito bem. Os jovens, eles têm uma capacidade muito grande de divulgação. Então, assim, como o nosso querido pastor Nonato diz, né? Ele sempre diz que precisa de nós. Ele precisa de mim, precisa de você. Ele diz que precisa dos jovens porque ele diz que o tempo dele já passou. Ele já ficou para trás. Ele se encontrou obsoleto nessa realidade em que vivemos. Porque ele diz que pelo fato de não ter se adequado a essa realidade de utilizar a tecnologia, utilizar WhatsApp, Facebook, o YouTube, fazer uso da tecnologia, então, assim, ele se sente um pouco obsoleto. Contudo, eu clamo muito pela vida do nosso pastor, que ele pede a nossa ajuda. Ele sempre diz: eu preciso dos jovens, eu preciso de vocês que sabem mexer em celulares, em notebook, computador. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, que nós que temos condições, facilidade de aprender, facilidade de mexer com essa realidade, que a gente possa tomar posse dessa ferramenta, que a gente possa tomar posse dessa tecnologia para poder alcançar pessoas, para a gente poder evangelizar, para a gente poder levar a palavra de Deus, para a gente levar ao mundo, nesse momento de aflição, a resposta que tantos aguardam. Jesus está voltando. E Jesus, ele quer encontrar a igreja dele preparada. Ele quer encontrar o povo dele orando, clamando. E o mundo precisa reconhecer que somente Deus, somente Jesus é o único e suficiente Salvador. E aqui eu termino a minha mensagem aos amados irmãos e faço um convite a todos para os eventos da igreja. A igreja, às segunda-feiras, às segundas, quarta e sexta, o irmão Pablo ele disponibiliza meditações que são gravadas pelos líderes dos NEBs e pelos professores de EBDs. Então, toda segunda, quarta e sexta, a gente tem esse vídeo disponibilizado para a gente poder meditar junto com os irmãos sobre a palavra de Deus. E outra coisa, que a gente, os líderes, que a gente possa estar gravando mais conteúdo, né? Disponibilizando mais material para que possa ser divulgado. E que a gente também faça essa divulgação. Pegue o link e cole no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho. Que a gente realmente faça o nosso papel, a nossa missão de ser testemunhas de Jesus. Na quinta-feira, a igreja também tem a live dos jovens, a partir das 19 horas, a live dos jovens. Então toda quinta a gente tem a live dos jovens. E no domingo a gente tem a EBD, às 10 horas da manhã, e à noite o culto online, às 19 horas. Então que a gente possa participar desses eventos, que a gente possa estar em peso, de mãos dadas, apesar da distância que existe entre nós nesse momento, que a gente possa se conectar
em Deus. Existe uma imagem circulando de uma rede de Wi-Fi. E o nome da rede é Deus, é Jesus. E o nome de Deus é Jesus. O nome dessa rede é Jesus. E a senha para se conectar nela é oração. Ou seja, nesse momento também a gente possa estar em campanhas de oração, que a gente possa desenvolver esse hábito, essa comunhão, uma comunhão mais aproximada com os amados irmãos. Como eu já havia dito, a gente pode criar uma campanha de oração às 19 horas da noite com o tema Convida 19, no qual a gente pode estar divulgando e convidando tanto as pessoas da nossa igreja quanto os nossos familiares e outras pessoas, e tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, e a gente está intercedendo pela vida dessas pessoas, para que a gente possa tentar mudar a realidade de muitas pessoas. Amém? A gente também pode fazer várias e várias outras ideias se apoderando do uso da internet. Basta a gente ter força de vontade, a gente querer e a gente ter a ciência da nossa missão. A gente está aqui como servos de Deus para ser testemunha, para levar a mensagem do Evangelho, do amor de Deus, a palavra de salvação para todas as pessoas do mundo. E essa é uma oportunidade muito grande que a Igreja de Deus tem de levar essa palavra ao mundo inteiro. Que a gente possa ser um desses servos, que a gente possa ser uma dessas pessoas, um dos eleitos de Deus nesse momento tão difícil. Amém.